Comentando a lição de domingo, 22 de março de 2026. Lições de evangelização. O apóstolo Paulo nos ensina lições de evangelização através de sua entrega radical, estratégia intencional e relacionamentos profundos, adaptando sua abordagem a diferentes públicos sem comprometer a mensagem central do Evangelho. Eis a sua tática. Primeiro, ele tinha um compromisso inabalável. Paulo via a pregação do Evangelho não como uma escolha, mas como uma obrigação divina, declarando: ai de mim se não evangelizar. Veja 1 Coríntios 9,16. Ele suportou sofrimentos e perseguições sem se desviar de seu objetivo de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Segundo, ele tinha uma estratégia urbana e foco em centros influentes. Ele se concentrou em cidades portuárias e grandes centros urbanos como Éfeso e Corinto, com a visão de que a mensagem se espalharia a partir desses pontos centrais para as regiões vizinhas. Terceiro, a adaptação cultural, contextualização. Paulo não usava uma abordagem única para todos. Nas sinagogas, ele debatia e provava nas Escrituras que Jesus era o Messias. Em Atenas, para falar do Evangelho, ele usou a referência a um Deus conhecido. Quarto, testemunho de vida. A vida de Paulo autenticava suas palavras. Ele vivia de forma exemplar, com um bom testemunho, o que dava credibilidade à sua mensagem. Quinto, formação de discípulos e plantio de igrejas. Seu trabalho não terminava com a conversão. Ele estabelecia igrejas, treinava líderes e mantinha contato constante com essas igrejas por meio de visitas e cartas para garantir seu crescimento na fé. Sexto, trabalho em equipe. Embora fosse uma figura central, Paulo valorizava a colaboração e viajou com diversos cooperadores como Silas e Timóteo, demonstrando a importância do trabalho missionário em equipe. Sétimo, dependência de Deus. Paulo reconhecia que o sucesso da evangelização dependia da ação de Deus, que prometeu estar com ele e salvar muitas pessoas através da sua pregação. Em suma, Paulo nos ensina a sermos intencionais, relacionais e flexíveis em nossos métodos, mantendo sempre a mensagem de Cristo crucificado e ressuscitado como prioridade máxima. Leia Colossenses capítulo 4, do versículo 7 ao 9 e compare com Efésios capítulo 6, versículo 21. Como Paulo descreveu Tíquico e por que ele enviou Tíquico e Onésimo a Colossos. Paulo falou bem de Tíquico como um ministro fiel e um servo de Deus comprometido com a evangelização. O envio de Tíquico e Onésimo aos Colossenses foi com a finalidade de levar notícias dele e animar a igreja como um todo. Paulo gostava de escrever cartas para as igrejas, mas uma informação dada de forma pessoal por um colaborador tinha um peso maior e animava muito mais as pessoas que poderiam fazer perguntas e serem informadas de forma mais pessoal, alentando os corações que poderiam estar preocupados e ansiosos quanto ao estado do apóstolo. E isso também ajudava a manter os laços fraternos entre os irmãos na fé. No seu livro Segredos da Montanha, Pat Williams fala de uma experiência com um grupo de estudantes. Foi-lhes dito que os cientistas tinham provado que as crianças com olhos castanhos eram mais inteligentes do que aquelas com olhos azuis. Imediatamente, as crianças de olhos castanhos começaram a ir bem na escola. Contudo, uns dias mais tarde foi-lhes dito que tinham sido enganados e que eram os jovens de olhos azuis que eram de fato os mais inteligentes. Rapidamente, as notas das crianças com olhos azuis subiram acima das dos seus colegas de olhos castanhos. O estudo demonstrou que as palavras têm o poder de influenciar o comportamento. Por isso, o apóstolo Paulo enviou Tíquico e Onésimo à igreja de Colossos para animá-los na fé. As palavras deles causaram um impacto positivo em todos os irmãos.
Que Deus nos abençoe.